Oi, seja bem-vindo às redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Pada. Hoje, pela primeira vez no Instagram, eu tô muito feliz de estar aqui também. Meu nome é Gabriela e, assim como você, eu sou filha de Deus e Maria. Você sabia que um dos santos que nós lembramos hoje é chamado de Doutor Angélico? Bem, no livro que eu li para me preparar para esse vídeo, o autor diz que não sabe por que chama angélico, se é por causa da pureza que esse santo teve ou por causa da sabedoria que ele teve, e doutor porque ele é doutor da igreja. Hoje eu vou falar sobre São Tomás de Aquino. Eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo porque eu gosto muito dele, e quando eu estava pesquisando as datas de janeiro para decidir quais assuntos que eu ia gravar, eu vi que seria dia de São Tomás de Aquino e eu decidi gravar sobre ele, mas eu não sabia quase nada sobre ele. Tudo que eu sabia era que ele era doutor da igreja, que ele era filósofo, porque a gente aprende na escola, na matéria de filosofia. Então, pra gente ver, né, como ele tem influência até fora da igreja católica por ele ter sido tão inteligente. E eu li o livro, que eu quero até deixar indicado para vocês, Santo Tomás, uma biografia filosófica, escrita por G.K. Chesterton. O Chesterton é um autor de grande peso para nossa fé, é o primeiro livro que eu li dele, mas fala muito bem dos outros também. E se você já leu algum livro dele, escreve aqui nos comentários e diz o que você achou, para você compartilhar um pouco e indicar algum livro para todos nós. Então, se você tá perdido como eu tava antes de ler esse livro, que não sabia quase nada sobre São Tomás, fica aqui para conhecer a história dele. E se você já conhece a história dele, fica aqui também, porque é sempre bom lembrar a história desse grande santo. Ele nasceu entre o ano de 1224 e 1227, não se sabe bem ao certo, na Itália, em uma família nobre. E a família dele tinha uma boa relação com o Papa, mas eles não estavam se decidindo muito bem. Você vai entender por quê. Um parente da família decidiu atacar um mosteiro por questões políticas, territoriais, e o pai de São Tomás se envolveu nesse ataque junto e se arrependeu depois, e como um pedido de desculpas para a igreja, ele resolveu mandar o São Tomás para aquele mosteiro. Era um mosteiro beneditino, mas ele estava mandando ele para lá já com segundas intenções. Ele esperava que São Tomás se tornasse abade, e isso garantiria para a família um status e um poder maior lá na época. E não era isso que São Tomás queria, ele queria ser frei dominicano. A Ordem dos Dominicanos havia sido criada há pouco tempo por São Domingos, e eu não conhecia muito bem essa ordem, eu fui conhecer melhor quando eu li esse livro, e eu vou comparar com a Ordem dos Franciscanos, que a gente conhece um pouco melhor, até porque o nosso Santo Antônio, nosso padroeiro, ele foi franciscano, então a gente conhece melhor porque está mais próximo da gente. Os dominicanos, assim como os franciscanos, são mendicantes, então eles abdicam as coisas materiais e vivem só com o que é necessário. Então, quando São Tomás chegou lá no castelo da família e contou como se fosse uma coisa muito natural, muito normal, a família dele não levou tão bem assim e prenderam ele em uma torre, deixaram ele lá de 1 a 2 anos, também não se sabe bem ao certo tempo, porque eles não aceitavam a vocação dele. E ia ser uma vergonha para a família ver um dos filhos vivendo como um mendigo. Mas as irmãs dele estavam junto com ele e estavam, apoiando ele. E tem até algumas pessoas que pensam que a mãe dele também foi pro lado dele um tempo depois. Então as irmãs levavam comida, levavam livros para ele estudar. Mas os irmãos, por outro lado, eles preferiam ver São Tomás pecando mortalmente do que seguindo a vocação dele. Então eles contrataram uma mulher muito bonita para seduzir ele, e ele expulsou ela de lá com uma tocha. E foi uma das únicas vezes que ele deixou de ficar calmo, até o Chesterton fala isso, porque São Tomás ele era muito calminho, muito na dele, muito quietinho. Então foi uma das vezes que, com razão, ele perdeu um pouco dessa calma, porque ele estava sendo tentado ali. Então era a vida dele, né, a vida espiritual dele, ou nada. Então ele expulsou a mulher de lá e não pecou.
E também tem algumas pessoas que acreditam que as irmãs dele, além de levarem comida e livros para ele, ajudaram ele a fugir um tempo depois para ele poder se tornar dominicano. E ele foi para a França, ele saiu da Itália para evitar mais conflitos com a família. E lá na França ele conheceu Santo Alberto Magno, que foi o professor dele, e eles viraram muito amigos. Na sala de aula, São Tomás era muito quietinho, assim como em todas as situações. E os colegas dele achavam que ele era burro, porque ele não falava nada, ele não fazia nenhuma pergunta, e eles inclusive se ofereceram para ajudar Santo Tomás. E mesmo ele sabendo tudo, ele era muito inteligente, ele aceitava a ajuda daqueles colegas com muito carinho, muita paciência, e até que chegou o momento que ele teve que corrigir os colegas, e aí eles viram que São Tomás na verdade era muito inteligente. E chamavam ele de boi mudo da Cilícia, porque ele era gordinho fisicamente e ele também era muito quietinho, como um boizinho. Mas Santo Alberto Magno disse que um dia ele mugiria tão alto que ecoaria pelo mundo inteiro. E como eu falei no começo do vídeo, até as pessoas que não são católicas estudam sobre São Tomás devido à grande sabedoria dele. Santo Alberto Magno gostava tanto, tinha tanto apreço por Santo Tomás, que quando ele precisava ir para outra cidade buscar um diploma, ele queria que São Tomás fosse junto com ele. Nessa viagem, São Tomás conheceu e virou amigo de São Boaventura, que foi franciscano, e ele estava lá junto com ele, eles conversavam, eles trocavam ideias. Eu penso assim como deve ter sido muito legal, ele foi amigo desses santos, e ele também foi amigo do São Luís Nodo, rei da França, e um dos amigos mais íntimos de São Tomás, o Reginaldo, tem pessoas estudando mais a fundo a vida dele, porque acredita-se que ele teve uma vida muito santa também. Então São Tomás viveu essa vida de piedade, de penitências, como um bom dominicano, como um bom sacerdote. Ele celebrava missas, ele escrevia muito, as obras dele são muito conhecidas. Ele escreveu sobre Aristóteles, ele escreveu Suma Teológica, que é uma obra que é bastante conhecida. E ele teve visões místicas também. Teve uma vez que ele escreveu sobre o sacramento da comunhão e deixou sobre o altar, como se ele estivesse esperando uma aprovação divina. Então Jesus falou para ele que São Tomás havia escrito muito bem sobre o sacramento do corpo dele. E tinha pessoas vendo aquilo e disseram que São Tomás levitou. Então acredita-se que muitas vezes nas orações dele, ele estava tão concentrado, ele rezava tão piedosamente, tão puramente, que ele levitava. Isso é uma coisa que aconteceu com alguns santos, que Deus concedeu essa graça a eles, e São Tomás foi um desses santos, e isso é muito legal. Outra coisa que me chama bastante atenção na história dele é que ele escreveu alguns hinos. Quando ele era vivo, foi instituída a festa de Corpus Christi, que... Nossa, eu gosto muito dessa festa, é muito bonito e eu tenho certeza que vocês também. E o Papa pediu para que São Tomás escrevesse um hino, e agora vocês vão conhecer aquela música tão bonita que toca em Corpus Christi, tão sublime sacramento, e também toca na Semana Santa. Essa parte da música que foi traduzida para o português, que a gente conhece nessa versão bem bonita, ela é tirada de um hino maior que se chama Pange Língua, que inclusive é a que está tocando aqui de fundo na música e que é escrita em latim, mas essa parte do tão sublime sacramento, que em latim é tantum ergo, é mais conhecida, inclusive é a que a gente usa mais em Corpus Christi. Mas a Pange Língua inteira, ela é um pouco mais longa, mas vale muito a pena ouvir, e os outros hinos que São Tomás escreveu também são muito belos. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar sobre a vida dele para vocês. Ele discutia moralmente com pessoas. Quando eu digo discutir, não é puxar os cabelos, bater, não, nada disso. Até como eu falei, ele era muito paciente, muito calminho, muito respeitoso. Então, quando o Papa pedia para ele debater com alguma pessoa, para ele explicar a fé para as pessoas, ele ia prontamente, porque ele era muito obediente e ele foi santo. Falando dessa paciência de São Tomás, eu penso assim, que nessas discussões que ele tinha, é até estranho para a gente explicar, porque vai muito além do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Eu nunca fiz teologia, nunca fiz filosofia, são assuntos que me interessam muito, sim, e que devem interessar vocês também, se você está vendo esse vídeo, né?
mas é algo que não me compete, porque eu não conheço o suficiente. Então, o que a gente pode fazer? É ler a Bíblia, ler esses livrinhos, mas é algo assim que, para nossa realidade, é muito diferente, é um pouco distante. Então, se São Tomás estivesse frente a frente com a gente, eu penso em quantas perguntas a gente teria para fazer para ele e que ele responderia com muita paciência, com muita calma e com muito carinho. Até o Chesterton fala que enviavam cartas para São Tomás fazendo das mais diversas perguntas, inclusive perguntas inocentes, perguntas bobinhas, e que São Tomás ele respondia com muito amor, paciência e carinho. Então nós não podemos ver São Tomás frente a frente de nós agora, mas nós podemos pedir a intercessão dele para que, ao ler a Bíblia, ao ler o catecismo, ao ler os livros, a estudar alguma coisa, até para a escola, sei lá, biologia, a gente pode pedir a intercessão dele para que ele nos ajude, para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que a gente possa entender bem aquele conteúdo, absorver bem, entender e usá-lo bem também, depois de ter aprendido. E tem até uma oração de São Tomás para fazer antes dos estudos, você deve encontrar fácil na internet. E isso é bem legal também, contar com a intercessão dos santos. Agora, caminhando mais para o final da vida dele, ele havia discutido com Sigurd Brabant, eu não sei se eu pronunciei certo, desculpa se eu pronunciei errado, mas ele havia discutido com esse homem e havia sido vitorioso, ele havia ganho aquele debate, e depois daquilo ele ficou mais quietinho, mais introspectivo do que ele já era. Ele não conseguia mais escrever, ele estava bem quietinho e ele não queria mais discutir com outras pessoas. Mas esse era o desejo dele, né? Do coração dele. Mas o Papa pediu que ele fosse argumentar com outras pessoas e ele prontamente foi, porque ele era obediente e ele sabia que não era a vontade dele que importava, mas sim a de Deus, e o Papa é o sucessor de São Pedro, então quem somos nós para questionar o Papa? Então São Tomás dá muitos exemplos pra gente, e esse é um deles, né? Da obediência e da humildade também, que tá muito juntinho. E ele foi junto com o Reginaldo, aquele amigo dele que eu já comentei, que teve uma vida santa também. E ele era o confessor de São Tomás, inclusive. E no caminho, eles pararam para descansar, para dormir, para passar um tempinho na casa de uma das irmãs de Santo Tomás, a quem ele gostava tanto. E lá ele adoeceu. No leito dele, recitaram o Cântico dos Cânticos inteirinho. Ele recebeu o sacramento da confissão e o confessor dele disse que a confissão dele havia sido tão pura que parecia de uma criança de 5 anos. E ele também recebeu a Sagrada Eucaristia pela última vez, a qual foi o centro da vida dele, o corpo de Jesus Cristo, a quem ele adorava e amava tanto durante toda a vida dele. Eu sei que o vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, o pessoal do Instagram não se assustem porque geralmente fica um pouquinho menor, mas hoje, como eu vim falar sobre esse santo tão especial, eu não queria poupar tempo, então eu quero que vocês vão conhecer mais a história dele, que vocês peçam a intercessão dele, especialmente nesse dia de hoje que a gente lembra da entrada dele no céu. E sempre sejam assim, humildes como ele, obedientes como ele, sejamos assim, né? É um conselho assim pra mim também, pra gente buscar essas virtudes de São Tomás. Na hora de estudar não para ser o melhor, para ser o maior, mas para que esse conhecimento nos leve a ter boas intenções, nos leve a ajudar pessoas, nos leve para mais perto de Deus. Então, o São Tomás é um grande exemplo de santidade pra gente, por causa da pureza dele, da sabedoria dele, de todas as virtudes que ele teve. Então, peçamos sempre a intercessão dele, que é o doutor angelical. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, nas plataformas, nas redes sociais. Se você ainda não segue o Instagram, se você ainda não segue o Facebook, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, faça os 3, porque tem conteúdo muito legal. Os padres aparecem por lá também, e tem posts, tem coisas interativas, tem músicas, então é bem legal. A gente vai aprendendo juntos assim. E é isso, que Deus abençoe vocês, salve Maria Santíssima, que São Tomás interceda por cada um de vocês. E é isso, tchau!